Bom, vamos lá, pessoal. Vamos agora, então, continuar nossa aula. Eu vou tratar especificamente do direito de greve do servidor público, ok? É o inciso 7º da Constituição Federal, do artigo 37, que diz assim: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Veja que esse inciso 7 é do artigo 37, que trata da administração pública, tá certo? De todos os entes da federação, de todos os poderes. Por isso que esse inciso 7, ele está tratando do direito de greve dos servidores públicos, tá certo? Porque ele está inserido no artigo 37, que trata da administração pública, tá? Veja só, o direito de greve dos empregados lá da iniciativa privada, ele está assegurado no artigo 9º da Constituição Federal. E é uma norma de aplicabilidade imediata, tá certo? Segundo a classificação José Afonso da Silva, que nós já estudamos em Direito Constitucional, o artigo 9º, que trata do direito de greve da iniciativa privada, dos empregados da iniciativa privada, ela pode ser aplicada imediatamente, mas ela pode ser alterada. Os seus contornos podem ser definidos por lei ordinária. Por isso, embora ela tenha aplicação imediata, ela pode sofrer restrições ou alterações mediante lei. Isso significa que aquela norma do artigo 9º do direito de greve dos empregados da iniciativa privada é uma norma de eficácia contida. Agora, o direito de greve dos servidores públicos, definido no inciso 7, diz que o direito de greve só será exercido nos termos, nos limites definidos em lei específica. Ou seja, o direito de greve do servidor público depende de lei específica para ser implementado. Sem lei específica, não há o direito de greve ainda. Logo, é uma norma de eficácia limitada, segundo aquela classificação José Afonso da Silva. Mas veja, até hoje não foi editada essa norma, essa lei que regulamenta o direito de greve do servidor público, até hoje. Isso fez com que ocorresse uma enxurrada de mandados de injunção junto ao STF, pedindo para o STF regulamentar essa regra constitucional, essa norma constitucional que não pode ser aplicada porque depende de regulamentação pelo Congresso Nacional, por lei específica. O STF, então, acabou determinando que fosse aplicado temporariamente aos servidores públicos, o direito de greve dos servidores públicos fosse aplicado a mesma regra, a mesma norma aplicável aos empregados da iniciativa privada. O STF determinou, então, que fosse utilizada a Lei 7.783 de 1989, que trata do direito de greve da iniciativa privada. Hoje, portanto, segundo o STF, essa é a orientação para vocês, o direito de greve do servidor público, embora ainda não tenha regulamentação específica, ele é exercido e pode ser exercido através da Lei 7.783 de 89, que é a lei do direito de greve da iniciativa privada. Tá certo, pessoal? Continuando a nossa aula sobre direito de greve, nós vemos o seguinte: o STF firmou também a posição de que, para a administração, quando ocorrer o direito de greve dos servidores públicos, a administração pública ela pode descontar do salário, por ato próprio dela, descontar da remuneração dos servidores públicos os dias parados, tá certo? Ela não precisa de autorização judicial para fazer esse desconto. O STF só firmou a seguinte condição: desde que não tenha sido ela que deu causa, de forma ilegal, à deflagração do exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Não sendo ela que deu causa de forma ilícita aquele direito de greve, ela pode descontar. O STF também firmou posição no sentido de que esse desconto pode ser substituído por um acordo de compensação de jornada. Isso está definido no recurso extraordinário 693-456, vindo do Rio de Janeiro. Sobre o direito de greve ainda, pessoal, nós vemos que a Constituição proíbe o exercício do direito de greve pelos servidores militares. Os militares estão proibidos de fazer greve.
é a previsão do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. E essa é uma norma de eficácia plena, ou seja, é proibido exercer o direito de greve. Os militares. O STF acabou estendendo essa proibição não só para os militares. O STF entende também que estão proibidos de fazer greve os membros das polícias civis e todos os servidores que atuem diretamente na área de segurança pública. Ou seja, ainda que a Constituição não fala nada, ela só proíbe o direito de greve para os militares, mas os servidores, a Polícia Civil e aqueles servidores que atuam na segurança pública também estão proibidos de fazer greve. Eu fico lembrando aqui, nós lembramos aqui esse caso recente da Polícia Militar lá do Ceará, né, que houve aquele episódio do senador Cid Gomes entrando no quartel com aquela retroescavadeira, né? Eles estavam localizados lá, né? E outras greves também de policiais militares no Rio de Janeiro, por exemplo, que estavam proibidos pelos seus familiares de trabalhar. Então, como os militares não podem fazer greve, os seus familiares, as esposas, né, iam para os quartéis e se agrupavam em frente ao quartel e impediam que os seus parentes fossem trabalhar, como uma forma de manifestação, justamente porque é vedado aos militares o exercício do direito de greve. Muito bem. De quem é a competência, para a gente encerrar essa matéria, de quem é a competência para julgar abusividade no exercício do direito de greve? É da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho? Obviamente que é da Justiça Comum. Servidor público, todos os seus dissídios são julgados na Justiça Comum, não tem dúvida disso, né? Servidor público federal, Justiça Comum Federal, servidor público estadual ou municipal, Justiça Comum Estadual. O que chama atenção é que, diferentemente do que seria normal, o STF entendeu que também cabe à Justiça Comum julgar a abusividade do direito de greve dos empregados públicos, daqueles que são regidos pela CLT. Ou seja, cabe à Justiça Comum e não à Justiça do Trabalho, né? Essa é uma decisão do STF, recurso extraordinário 846-854, veio de São Paulo. Isso é interessante, mas veja, a decisão só se refere aos empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Eu extraio desse julgamento o seguinte, diz assim: a Justiça Comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve dos servidores públicos seletistas da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Isso é uma questão interessante, justamente porque essa não é a regra. Se é empregado público, normalmente é julgado pela Justiça do Trabalho. Mas nesse caso, direito de greve do empregado público, da administração pública direta, autárquica e fundacional, é julgado pela Justiça Comum. Beleza? Um abraço, até mais.